Mas, Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tati. Fiquei sabendo do seu Twitter, tá bom? Não quero papo com você, não. Quê? Como assim? Da minha questão lá no seu Twitter. Ai, meu Deus. Tati, socorro. Não. Pois é, socorro mesmo. Ai, que vergonha. Desculpa. Não, Sério. Lucas, eu morri de rir, eu tô pegando no seu pé. Ai, que susto. Achei que ia levar uma bronca. Imagina. Eu que vou ganhar bronca, quem sabe? Não sei. Meu Ih, picou tudo. Twitter é fã de Katy Perry. Não tem nada mais além disso. Cortou tudo que você falou, só entendi Katy Perry. Sumiu de vez. Bom dia para todo mundo. Cadê o resto do povo? Enquanto o pessoal vai chegando, vou comunicando com vocês que acredito que todas as nossas atividades pós-aula dessa disciplina, não, mas a grande maioria das minhas disciplinas já estão todas postadas. As que estão faltando, eu vou terminar de fazer hoje, porque tem que estar tudo fechado antes da prova, né, para vocês estudarem. Hoje é a nossa última aula antes da prova, semana que vem é semana de prova, não tem live, então a gente se encontra só na outra semana. Eu já abri uma aba de tarefa para vocês colocarem as atividades que nós combinamos de cada disciplina, tá bom? Então, eu fiquei meio na dúvida de onde colocar, então eu coloquei dentro do ciclo 1, lá embaixo, antes de começar a primeira semana, tem uma abinha de tarefa. E aí vocês vão inserindo as atividades de vocês. Pode ser em dupla, mas quem quiser pode fazer individual, tá bom? Ah, Lucas, agora eu entendi. Então tá bom. Queria saber, antes da gente começar também, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta a respeito. O que vai cair na prova? Tudo que a gente conversou até aqui, todos os textos, todos os slides que eu compartilhei, tudo que tiver na plataforma. Ok? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Que povo mais calado. Então tá bom. Nós temos 14 pessoas só. Será que não vai chegar mais gente? Não, é só a gente mesmo? Vamos começando então, só nós? Essa turma é grande. Das últimas aulas tinha bastante gente, não é? O povo tá acordando tarde. hoje teve aula do Wilson mais cedo e tinha pouquinha gente também. O povo já tá começando a estudar para a prova? Aham. A minha ilusão. Eu sou iludidinha demais. Talvez
Não, nem sei. Não vou comentar nada, melhor. Bom, chegou mais duas, agora estamos com 16. Até o link da aula do Theo não chegou até agora. Gente, se eu tiver que interromper a nossa aula para colocar o link lá para ele, vai ser uma questão de minutinhos, porque a professora mandou aqui, mas ela mandou errado. As mães estão reclamando para ela mandar o certo. Já deve ter começado a aula e ele não está participando. Enfim, coisas de Zoom. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje, de acordo com o nosso plano de ensino, é os poderes da intuição e o erro fundamental de atribuição. O que é isso, né? Os poderes da intuição, ficou uma coisa assim tão bola de cristal, ficou uma coisa tão subjetiva, né? Mas no livro de Psicologia Social, do David Myers, que é o que a gente está utilizando mais, esse aqui, logo depois, mesmo capítulo onde fala sobre perseverança de crença, que é o que a gente conversou na aula passada, frisando um pouco mais a questão das falsas memórias, logo depois do assunto perseverança de crenças, vem falar sobre o poder da intuição. O que é intuição? O que vocês entendem por? Para a gente saber se... Vamos calibrar direitinho para saber se a gente está conversando a mesma coisa, né? O que é intuição? O que vocês entendem por? Ninguém vai falar comigo, não? Ninguém sabe o que é intuição? Não precisa ficar com medo de responder, não, gente. Maria Fernanda, só tá você comigo. Responde para mim o que é intuição. Ela não vai abrir o microfone dela, não acredita, ficar rindo para mim assim. Ana Luísa voltou. O que é intuição, Ana Luísa? É para responder assim, no aspecto mais místico? Não, é para responder do jeito que você achar. O que é intuição? O que vocês Quando acham? eu penso em intuição, eu penso só em quando a gente sente que alguma coisa vai acontecer, sabe? De bom ou de ruim. Isso não seria uma premonição? Pode ser também. Não sei, eu acho que as duas coisas estão ligadas. Ah, você acha que são ligadas, tá. Maria Fernanda, pensou para me responder? Uai, eu acho que é isso aí também, sei não. Vocês entendem a intuição como algo mais místico? Como prever algo que vai acontecer? Tipo assim, não sei, sentir alguma coisa que vai acontecer, eu acho que é isso. Mas esse lado mais místico, não sei. Se eu mudar a pergunta, né? Porque a palavra intuição ela é muito ampla e vocês estão usando a palavra intuição como premonição. E são coisas distintas. Premonição é quando eu tenho uma ideia do que vai acontecer no futuro. Eu estou fazendo uma previsão de futuro. Intuição, quando eu falo assim, ó, pensamento intuitivo, pensamento cognitivo, pensamento emotivo. Aí a gente começa a perceber que existem, que é verdade, que não é ficção, não é coisa de filme, que nós temos intuições a respeito de algumas coisas. Quer ver? Quando alguém está conversando sobre um assunto que você nunca conversou sobre, e aí você começa a dar alguns palpites, falar algumas coisas. Por quê? Porque você tem algumas intuições do que aquilo pode ser. Desculpa. Então, o pensamento intuitivo é aquele que nós não temos certeza, nós não temos uma relação de segurança, de conhecimento de fato daquele assunto, mas a gente imagina o que pode ser. Isso que é intuição.
Professor, e o tal do sexto sentido, que também é intuição, que muitas mães têm o tal do sexto sentido. Mãe é danada para ter o tal do sexto sentido, né? A questão a mulher também fala que as mulheres têm um sexto sentido mais aguçado. Talvez porque a mulher ela é um ser mais emocional e ela presta um pouco mais atenção nas suas percepções e nas percepções dos outros. Mas intuição ou o pensamento intuitivo é um tipo de pensamento que toda pessoa tem, todo ser humano tem, não são só as mulheres, não. Mas eu quero conversar com vocês dentro dessa questão de intuição, dentro desse conceito que eu acabei de dizer, que algumas coisas a gente não sabe, mas a gente tem alguma intuição a respeito, uma ideia mais ou menos do que é aquilo e acaba falando sobre aquilo. Existe um fenômeno chamado fenômeno de confiança excessiva. Tem gente que confia demais nas suas intuições, e isso é conhecido na psicologia social como uma síndrome. E é sobre essa síndrome que eu quero conversar com vocês e vou apresentar para vocês um texto. Na verdade, é uma página da internet que eu vou compartilhar com vocês. Quer ver? É um texto que se intitula Por que as pessoas incompetentes pensam que são maravilhosas? Então, o David Dunning, que é o principal autor, pesquisador, fez um experimento e nós vamos apresentar isso para vocês agora. A psicologia social é cheia de experimentos, gente, é muito interessante. Para poder mostrar os seus conceitos, aplica isso em algumas situações para poder ficar claro que o conceito deles é aplicável. Então, o David Dunning fez alguns experimentos, um experimento específico, para mostrar que as pessoas, quanto mais incompetente ela é, mais habilidosa ela é. Ou seja, é a síndrome do impostor, é a síndrome é um fenômeno chamado confiança excessiva. Aquelas pessoas que são muito ignorantes, que não têm muito conhecimento de causa, mas defendem com unhas e dentes os seus pontos de vista. Essa chargezinha mostra mais ou menos o que é essa síndrome, esse fenômeno de excesso de confiança. Alguém pergunta assim: estou fazendo um estudo para descobrir por que gerentes tomam decisões estúpidas. Você gostaria de participar? E o gerente respondeu: não vejo por que não. Aí ele terminou a pesquisa. Pronto, acabamos. A pesquisa dele era para saber como que as pessoas estúpidas tomam decisões e ele acabou de demonstrar como que ele toma. Você já sentiu que faltou confiança para você tomar uma atitude, para você agir numa determinada situação onde você não é um especialista? Você já sentiu falta de confiança? Alguém pode fazer um sinal de fumaça? Obrigada, Ana Luísa. Você já sentiu, Maria Fernanda? Eu só estou vendo vocês duas, vou pegar no pé hoje. Já sentiu uma falta de confiança para falar de um assunto que você não é especialista? Nós todos já sentimos isso em algum momento. Mas acontece que algumas pessoas, elas se acham muito capacitadas para responder determinadas coisas, sendo que, na verdade, quanto mais uma capacidade a pessoa tem, ela vai tendo mais humildade e ela vai chegando à conclusão de que, nossa, eu acho que eu já ouvi essa frase, inclusive, de alguns alunos. Eu acho isso muito rico. Quando a gente, nossa, professora, quanto mais que eu avanço no curso, mais eu percebo que eu não sei nada. Essa frase é interessante porque não é porque vocês não estão aprendendo nada, é porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais vasto a gente percebe que é o conhecimento. E a gente fica se sentindo cada vez menor, pensando, nossa, mas eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Ou seja, as pessoas realmente capacitadas, elas acabam tendo talvez sentindo uma inferioridade, mas essa inferioridade é ilusória. Mas essa é a síndrome do impostor, que é o contrário do fenômeno de confiança excessiva. Como que ocorre o fenômeno de
confiança excessiva. A gente vai mostrar como que foi descoberto isso. Por que que esse efeito chama Dunning-Kruger? Porque em 1999, dois pesquisadores lá da Universidade de Cornell, o Justin Kruger e o David Dunning, eles fizeram um estudo em relação às habilidades das pessoas. Então, eles apresentaram algumas tendências. Que tendências são essas? Algumas pessoas tendem a falhar em reconhecer a sua própria habilidade. Algumas pessoas são tão humildes, né? E elas têm habilidade para determinada coisa, mas elas falham em reconhecer essa própria habilidade. Outras pessoas falham em reconhecer as habilidades de outras pessoas. Não reconhece que o outro tem alguma habilidade. E algumas pessoas têm algumas dificuldades em reconhecer as suas incompetências. Então, o que que significa isso na prática? Como que eles fizeram um teste? Quer dizer, então, que, em média, quanto mais uma pessoa é ignorante, mais ela vai achar que sabe alguma coisa. Em algum momento, isso pode ser crítico na nossa vida. A gente se encontrar com pessoas que são ignorantes, mas elas se acham, elas pensam que sacam pra caramba de todos os assuntos. Aí, a gente lembra do Sócrates, que é mais ou menos o que eu falei agorinha, que ele conta a história que o oráculo o considerou o homem mais inteligente porque ele disse que só ele sabia o que não sabia. Ou seja, nós não temos, de fato e de verdade, noção do que o outro conhece. E em muitos casos, nós realmente não temos noção para entender, reconhecer o que a gente conhece a fundo. Então, o Dunning e o Kruger, esses dois pesquisadores, eles começaram a estudar sobre esse assunto. Por que que as pessoas agem assim? Algumas não reconhecendo as suas habilidades, outras não reconhecendo as habilidades dos outros, outras não reconhecendo a sua incompetência, as suas incompetências. Então, como que eles fizeram esse experimento? Eles levantaram algumas hipóteses e eles pediram que alguns alunos se autoavaliassem. A autoavaliação mostra pra gente como que a pessoa se acha, né? Como que a pessoa se avalia. Se ela se avalia como bom, como mediano, como ruim. A grande parte das pessoas se avaliam como boas, de boas para ótimas. É muito, muito raro uma pessoa que se avalia péssima. Então, o que foi solicitado desse grupo para eles fazerem a autoavaliação? Eles tinham que preencher uma lista e depois, no final, fazer uma checagem dessa lista e dar-se uma nota. Vamos ver aqui se eu estou falando certo sobre esse experimento. Foi solicitado que os alunos se autoavaliassem em relação a algumas habilidades. Depois, era solicitado que eles examinassem as suas notas em relação às notas do grupo. Então, cada um se deu uma nota, depois todo mundo falou a sua nota em voz alta e todo mundo teve condição de conhecer a sua nota em relação ao grupo. O grupo mais competente em cada habilidade, um grupo que tinha competência em determinada habilidade, eles estimaram o seu nível de capacidade corretamente. Mas um grupo que era completamente incompetente superestimou o seu nível. Isso sempre acontece. Você vai ficar numa rodinha, todo mundo falando que é nota 8, você vai falar que é nota 6, que é nota 5? Não, você vai se dar um 9 para poder ficar ali no meio da turma que tem habilidade. Isso é o efeito da superioridade ilusória. Não é muito difícil a gente encontrar isso no nosso dia. A gente pode perceber. Já viu gente que não tem profundidade em assuntos como, por exemplo, política, mas só lê os títulos das reportagens no site, nas redes sociais e fica dando a sua opinião, e fica dando
apresentando as suas ideias. Pois é, essa pessoa, ela nem é formada em política, ela não estudou política a fundo, mas por causa das ideias principais que tem nos títulos das reportagens, essas pessoas acabam achando que elas têm alguma habilidade em conversar sobre política. É por isso que isso é grave, porque a gente sabe que os principais canais, as principais redes de informação, elas são formadoras de opinião e elas deturpam as informações dependendo de qual político que ela estiver querendo defender. E a população em geral segue desse jeito, como ovelhinhas caladinhas, dando opinião só por causa dos títulos das reportagens. As pessoas em geral, elas têm preguiça de se aprofundar nos assuntos, de estudar, e o motivo, elas dão vários motivos para isso. Por que não estuda a fundo para depois dar a sua opinião a respeito daqueles assuntos? Uma desculpa é o overload, a sobrecarga de informação. Ah, não, tem informação demais a respeito disso, eu nem vou ficar lendo tudo sobre isso. Já li o que me interessava, já entendi o que está acontecendo, não concordo, ou super apoio. Então, assim, essas pessoas tomam decisões e começam a defender suas ideias sem, de fato, ter conhecimento de causa. Ou a pessoa pode dizer que falta tempo. Não, tem tempo para isso não. Ou, às vezes, ela é desorganizada, por isso que ela não tem tempo, o problema dela é falta de organização de tempo e ela fala que não tem tempo. E também, hoje em dia, nós sabemos que a velocidade da informação é algo que nós não temos condições de acompanhar. Nós temos o nosso foco, a nossa vida, e se a gente for acompanhar todas as informações sobre todos os assuntos, a gente fica louco. Então, cada pessoa, ela pode se interessar de fato por um assunto e se aprofundar nesse assunto. E quando for para conversar sobre outra coisa que ela não está realmente apta para falar, o melhor seria que ela dissesse, não, sobre esse assunto aí eu não conheço nada não. Mas não, todo mundo gosta de dar a sua opinião, mesmo não estando apto a conversar sobre aquele assunto. A conclusão disso tudo é que esse efeito Dunning-Kruger, às vezes tem resultados mais negativos do que positivos nas pessoas. Por exemplo, deixa eu ver se chegou, foi o link aqui, gente. Espera aí só um minutinho. Não, mas já está no fim da aula. Agora que chegou, mas não vai dar certo. Tudo bem. Onde que eu estava? Aqui. A conclusão disso é que esse efeito Dunning-Kruger, achar que tem habilidade, mas não tem, chegou o ID aqui, se você quiser anotar. Tá tarde, né? Já acabou. Às vezes tem mais resultados negativos do que positivos nas pessoas. Por quê, gente? Porque geralmente uma pessoa que é ignorante, ela não tem uma cabeça vazia, mas na cabeça dela tá cheia de ideias pré-concebidas, cheias de experiências, cheias de intuições, cheia de vieses. Presta atenção nessa palavra viés, que a gente vai usar daqui a pouco. Cheia de pressentimentos, e aí ela acha que vai construir a sua ideia, a sua teoria baseada nesses achismos. Então, muitas histórias, às vezes, dá a impressão de que é confiável. Quantas vezes você já viu uma pessoa conversando e contando e explicando alguma coisa e você pensa, nossa, mas ela entende pra caramba disso. E depois, mais na frente, você vai perceber que ela não conhecia sobre esse assunto. Ou seja, ela está falando de suas intuições. Ela está falando dos seus achismos, ela está falando de próprios conceitos e não daquilo que ela estudou. Em termos de educação, a gente sabe que cada vez mais as pessoas têm um conhecimento raso sobre as coisas. Poucas pessoas se aprofundam de verdade em assuntos que elas desejam estudar. E aí, qual que é a consequência disso? Cada vez mais a gente tem polarização, a gente tem desigualdade social. Por quê? Porque as pessoas
estão defendendo ideias ou ideais sem de fato saber do que elas estão falando. Um estudo foi realizado em 2012 e 23% das pessoas entrevistadas tinham se declarado falidas recentemente. Falido, empresários falidos. Mas eles, quando entrevistados, eles deram para si mesmos nota máxima em conhecimento de finanças. Ou seja, está comprovado que eles não conhecem bem sobre finanças, porque eles acabaram de falir, mas na entrevista que eles fizeram, eles disseram que tinham um bom conhecimento na área de finanças. Então, parece que o caminho lógico, o que deveria ser? Vocês que estão fazendo faculdade, as pessoas que estão na área da educação, deveriam gerar o quê? Uma reflexão cada vez mais saudável nas pessoas e nas futuras gerações de que é importante a gente focar em determinados assuntos, em determinados temas e nos aprofundar naquele assunto e nos aprofundar naquele tema, ao invés de dar tiro para todo lado. A pessoa que diz que conhece várias especialidades, talvez na verdade ela está superficial nessas várias especialidades e ela não tenha profundidade, expertise em determinada área. Ela não tem nenhum conhecimento profundo em nenhuma área, porque ela dá tiro para todo lado. Esses dois, gente, que nós estamos citando, o Dani e o Kruger, eles ganharam o prêmio, eu não sei se fala Ig Nobel ou se fala IG Nobel, em psicologia. Essa pesquisa deles teve reconhecimento científico. É um mérito que foi recebido porque a pesquisa deles... Você bateu porta. Eles fizeram essa pesquisa e ela foi reconhecida como um método científico. Tem um videozinho curtinho que eu gostaria de mostrar para vocês, que ele mostra o que realmente acontece na mente dos indivíduos, que se eu não conseguir passar para vocês a ideia dessa síndrome do fracasso e desse fenômeno de confiança excessiva, esse videozinho, ele claramente demonstra isso que eu estou querendo explicar para vocês. Eu acho que dá tempo, nós ainda temos 13 minutos, o vídeo não é tão grande assim. Deixa eu compartilhar o som. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Beleza, ela está carregando. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos, meu filho, força que você dá conta. Eu carreguei ele antes de começar a aula, não sei por que está dando problema. Chorar. Deixa eu carregar ele direto no YouTube. Eu tenho ele direto no YouTube. Espera aí. Só um minutinho. Are you compared to other people you know? Are you Gente, meu computador travou tudinho. Não faz nada. Aí, foi.
Are you as good at things as you think you are? How good are you at managing money? What about reading people's emotions? How healthy are you compared to other people you know? Are you better than average at grammar? Knowing how competent we are and how our skills stack up against other people's is more than a self-esteem boost. It helps us figure out when we can forge ahead on our own decisions and instincts and when we need instead to seek out advice. But psychological research suggests that we're not very good at evaluating ourselves accurately. In fact, we frequently overestimate our own abilities. Researchers have a name for this phenomenon, the Dunning-Kruger effect. This effect explains why more than 100 studies have shown that people display illusory superiority. We judge ourselves as better than others to a degree that violates the laws of math. When software engineers at 2 companies were asked to rate their performance, 32% of the engineers at one company and 42% at the other put themselves in the top 5%. In another study, 88% of American drivers described themselves as having above-average driving skills. These aren't isolated findings. On average, people tend to rate themselves better than most in disciplines ranging from health, leadership skills, ethics, and beyond. What's particularly interesting is that those with the least ability are often the most likely to overrate their skills to the greatest extent. People measurably poor at logical reasoning, grammar, financial knowledge, math, emotional intelligence, running medical lab tests, and chess all tend to rate their expertise almost as favorably as actual experts do. So who's most vulnerable to this delusion? Sadly, all of us, because we all have pockets of incompetence we don't recognize. But why? When psychologists Dunning and Kruger first described the effect in 1999, they argued that people lacking knowledge and skill in particular areas suffer a double curse. First, they make mistakes and reach poor decisions. But second, those same knowledge gaps also prevent them from catching their errors. In other words, poor performers lack the very expertise needed to recognize how badly they're doing. For example, when the researchers studied participants in a college debate tournament, the bottom 25% of teams in preliminary rounds lost nearly 4 out of every 5 matches. But they thought they were winning almost 60%. Without a strong grasp of the rules of debate, the students simply couldn't recognize when or how often their arguments broke down. The Dunning-Kruger effect isn't a question of ego blinding us to our weaknesses. People usually do admit their deficits once they can spot them. In one study, students who had initially done badly on a logic quiz and then took a mini course on logic were quite willing to label their original performances as awful. That may be why people with a moderate amount of experience or expertise often have less confidence in their abilities. They know enough to know that there's a lot they don't know. Meanwhile, experts tend to be aware of just how knowledgeable they are, but they often make a different mistake. They assume that everyone else is knowledgeable too. The result is that people, whether they're inept or highly skilled, are often caught in a bubble of inaccurate self-perception. When they're unskilled, they can't see their own faults. When they're exceptionally competent, they don't perceive how unusual their abilities are. So if the Dunning-Kruger effect is invisible to those experiencing it, what can you do to find out how good you actually are at various things? First, ask for feedback from other people and consider it, even if it's hard to hear. Second, and more important, keep learning. The more knowledgeable we become, the less likely we are to have invisible holes in our competence. Perhaps it all boils down to that old proverb: when arguing with a fool, first make sure the other person isn't doing the same thing. Did you enjoy this lesson? If so, please consider supporting our nonprofit mission by visiting patreon.com. Pronto, pessoal. Esse vídeo, portanto, nos mostra mais ou menos um resumo do
que eu tentei passar para vocês com aquele texto. Até queria parar o vídeo, fiquei com vontade de parar o vídeo, mas não fiz isso para não atrapalhar o raciocínio de vocês. Naquele momento que está falando sobre a pessoa que dirige, acha que ela dirige bem pra caramba, e ela dirige melhor do que todo mundo, porque dá para fazer uma ponte com a nossa disciplina de psicologia do trânsito. Quando eu estava assistindo esse videozinho, eu achei isso interessante, porque nós temos falado sobre isso dentro da psicologia do trânsito, nós já falamos em outras aulas, a respeito de que algumas pessoas, para não dizer a maioria, se for feita uma entrevista, elas acham que elas dirigem super bem. As pessoas não têm noção das suas incapacidades, das suas inabilidades. A grande maioria das pessoas, elas têm uma incapacidade de autoavaliação. E aí a gente pode ver, algumas pessoas fazem isso em gramática, acham que são mais competentes do que os outros em gramática, algumas em raciocínio lógico, outras no trânsito, como foi o caso do exemplo, outras nas finanças. E, de fato, nem sempre nós somos bons em todas as áreas. É muito difícil uma pessoa que tem habilidade em todas as áreas. E aí o mais importante, do finzinho do texto e do vídeo, né, foram aquelas dicas. E no livro também fala sobre isso, foram aquelas dicas. Se realmente nós não temos capacidade em tudo, quais seriam as lições que a gente pode tirar disso? Como que eu posso lidar na vida, no meu dia a dia, para eu não ter esse excesso de confiança falso, né? Uma primeira dica, que foi colocada no vídeo e também está no livro, é a gente pedir um feedback. É muito importante a gente pedir um feedback para as pessoas a respeito de como elas estão percebendo o que a gente está fazendo. Então, no caso, o feedback é possível no trabalho, é possível num grupo de estudo, né? Por isso que quando se usa a autoavaliação como método de nota, no curso de medicina, no método PBL, existe esse método que eu vou falar agora. Eles dão nota para si mesmo, tem autoavaliação, mas tem nota do grupo. E nessa nota do grupo, soma-se e faz a média com a autoavaliação. Só que, com o passar do tempo, no início, as pessoas têm uma tendência de dar uma autoavaliação muito alta. Com o passar do tempo, vai se aprendendo a valorizar mais a nota que o grupo dá do que a própria autoavaliação. Por quê? É muito melhor você ter uma noção muito mais real de qual é o seu nível de capacidade, do seu nível de competência para determinada situação, quando o outro está te avaliando e te mostra, eu achei que você foi falho nisso, eu achei que você foi indeciso nisso, que você foi um pouco mais firme nisso aqui. É muito melhor quando os outros estão de fora e de uma maneira totalmente neutra nos avalia, do que nós mesmos nos avaliar. Algumas pessoas têm autoestima muito baixa, outras pessoas têm uma autoestima muito elevada, e isso atrapalha a nossa autoavaliação. Ou a gente vai lidar com uma confiança excessiva, ou a gente vai trabalhar com um impostor de nós mesmos, e nunca vamos nos avaliar com mérito, se a gente merecer esse mérito. Então, é muito importante. A primeira lição, sempre, em momentos do grupo de trabalho, seja na faculdade, seja no trabalho, quando vocês estiverem mesmo na vida de profissão, às vezes num relacionamento, sejam sinceros e perguntem, onde você acha que eu posso melhorar? Qual você acha que é a minha maior dificuldade? Ou o contrário também, aspectos positivos devem ser levantados para você se sentir um pouco melhor. Tá acabando meu tempo, quando acabar a gente volta no mesmo link, tá? E aí a gente volta e eu vou querer ouvir um pouquinho vocês. O que vocês acharam dessa temática? Se vocês já tinham ouvido falar disso, em que circunstância você já se autoavaliou e sentiu que estava errado e depois voltou atrás? Enfim, eu quero ouvir um pouquinho de vocês a respeito dessas temáticas, ok? Vou calar a boca, senão vai me cortar.